Nós vamos falar da segunda vitória do Trump, né? Aparentemente, o Canadá, depois do México, também voltou atrás e aceitou negociar com o Trump, dizendo que, não, tudo bem, a gente vai botar soldados nas fronteiras e não sei o que lá, vamos melhorar a situação e assim vamos chegar num acordo. E aí o Trump suspendeu o aumento de tarifas, ou seja, com o Canadá aconteceu a mesma coisa que já tinha acontecido com a Colômbia, que já tinha acontecido com o México e, de certa forma, também com o Panamá. O Panamá, o Trump não chegou a colocar tarifas, ele somente ameaçou, né, invadir o Panamá, ameaçou retomar o canal do Panamá, mas, de qualquer forma, o Panamá também cedeu e voltou atrás e aceitou, né, as condições do Trump lá para a gestão do canal do Panamá. Então, dependendo da conta que você faça, aí são 2 grandes vitórias ou então 4 vitórias no total para o Trump nesse meio tempo. A questão toda é, são vitórias importantes ou são vitórias de pirro, né? Será que isso realmente vai colocar o Trump numa posição melhor, os Estados Unidos numa posição melhor no comércio? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Sou Gay, Miss Simpatia do Restaurante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente já viu esse filme, né, o Trump colocou, logo no início de fevereiro, colocou tarifas de 25% para produtos do México e produtos do Canadá. Um aumento muito grande de tarifas contra países que, em princípio, não têm nenhuma animosidade com os Estados Unidos, ao contrário, são países amigos, fazem parte de uma zona de livre comércio, a NAFTA, então não fazia muito sentido essa tarifa, né? Como eu falei para vocês no meu primeiro vídeo, a minha primeira visão é que isso era uma visão de realmente mudar a forma de fazer economia dos Estados Unidos. O Trump estaria adotando um princípio mercantilista de querer que as empresas fortalecessem a indústria nacional e coisa e tal. Mas o que ficou claro com essas 2 medidas é que o Trump quer negociar em posição de vantagem com esses países, né? O que ele quis foi justamente que o México viesse atrás e falou, não, vamos negociar e coisa e tal. E agora o Canadá também, não, vamos negociar e coisa e tal, vamos resolver isso daí. E foi o que aconteceu, tá? Ontem a gente deu a notícia de que o México teria voltado atrás e agora também o Canadá voltou atrás no seguinte sentido. O Canadá aceitou mandar soldados para a fronteira com os Estados Unidos para impedir o tráfico de fentanil, né? Fentanil, vocês sabem, é uma das preocupações do Trump. Está havendo uma grande epidemia aqui nos Estados Unidos de pessoas viciadas nessa substância. O que assim, a culpa é principalmente quem se vicia. Não tem muito como evitar esse tipo de coisa. A maior parte é feita aqui nos Estados Unidos mesmo. Então, dizer que a culpa é do México, a culpa é do Canadá é muito conveniente para políticos americanos. A culpa é, na verdade, dos Estados Unidos mesmo. Mas, enfim, né, o Canadá topou botar mais guardas na fronteira, topou fazer mais algumas medidas lá, e o mais importante, tanto o México quanto o Canadá aceitaram sentar na mesa de negociação para estabelecer acordos de longo prazo. Eu acho que esse que é o ponto principal dessa história, que o pessoal não está vendo, né? Ou seja, não é só essas medidas que eles tomaram agora, suspendeu o aumento da tarifa por 1 mês, mas na verdade o que vai acontecer durante esse 1 mês é que vai iniciar um processo de negociação de longo prazo entre esses países e o governo americano, e aí o que vai ser negociado nisso daí é que a gente não sabe. Certamente os Estados Unidos vão poder negociar numa posição de força, né? Porque tipo, já botamos a tarifa. Não, a tarifa já está lá. Está só suspensa por 1 mês por enquanto. Se vocês não aceitarem a negociação, a tarifa passa a valer de novo, né? Então, essa é a grande força do Trump nesse caso, e realmente é uma força grande, como eu já expliquei para vocês. Essa tarifa vai prejudicar o povo americano? Vai prejudicar o povo americano, vai subir o preço das coisas aqui nos Estados Unidos. A questão toda vai prejudicar muito mais o Canadá e o México, né, que são economias menores, certamente sofrerão muito mais com essas tarifas do que o próprio americano. É isso que o Trump conta, né? É tipo usar um remédio que é ruim para todo mundo, né? Os Estados Unidos também vai sofrer com esse remédio amargo, mas no final das contas é muito pior para o inimigo do que para o amigo, e daí dá problema, né? Ou seja, o pessoal tem que ceder. A grande questão é essa, né? Tanto o México quanto o Canadá são países amigos dos Estados Unidos, não tem por que esse tipo de tratamento. Tratar amigos dessa forma pode realmente deixar o pessoal meio, né, ressabiado, né? Como é que fica? Qual a vantagem, então, de você ser amigo dos Estados Unidos se vai ser tratado dessa forma, né? Enfim, aqui, ó, o acordo foi esse. O Canadá reforçará a fronteira com os Estados Unidos e implementará um plano de 1,3 bilhões de dólares para aumentar a segurança na fronteira, vão usar helicópteros e não sei o que lá, interromper a passagem de fentanil para os Estados Unidos e outras coisas, né? Quase 10 mil funcionários na linha de frente,
estarão trabalhando na proteção da fronteira, adicionou Trudeau, né? O curioso é que eu não duvido nada que já tenha perto disso mesmo em termos de funcionário. Você para pensar, a fronteira entre Estados Unidos e o Canadá é uma fronteira muito grande, né? Da mesma forma, mesmo entre México e Canadá, e México e Estados Unidos também, é uma fronteira muito grande, porque já tem muito guarda lá. Quando a Cláudia Sheinbaum aceitou botar 10 mil guardas na fronteira, eu fico me perguntando se já não tem 10 mil guardas na fronteira, né? Assim, não me parece muita coisa. O Canadá anunciará um czar do fentanil, uma pessoa responsável pelo combate à droga no país, além de listar cartéis como terroristas e não sei o que lá. Então fizeram um acordo, o Trudeau foi lá e aceitou o que o Trump queria e o Trump confirmou também a pausa para as tarifas no Canadá nos próximos 30 dias, né? O curioso é que isso lembrou o pessoal de um quadro cômico na televisão canadense que meio que previu isso daqui alguns meses atrás. Olha só, esse quadro aqui, é lógico, são comediantes interpretando o Trump e o Trudeau. Eu vou tocar aqui em inglês, vocês vão entender, tá fácil de entender. Mr. President, I must admit I was worried that you were going to try to humiliate me. I would never embarrass you, Justin. Are you kidding me? Thank you, Donald. O suposto Trudeau fala assim, eu tenho que confessar a você, Trump, que eu estava com medo de você tentar me humilhar nessa relação e coisa e tal, e o suposto Trump diz que não, eu jamais humilharia você, Justin. Now I want to see you eat it. Excuse me? The hamburger. The Big Mac, the president of all burgers. I'm gonna make you eat it like a dog with no hands. Aí o Trump fala... Agora eu quero ver você comer esse hambúrguer sem as mãos. Você tem que comer igual um cachorro sem as mãos, né? Ou seja, meio que humilhando o cara, né? Mr. President, I have self-respect. Not so much, to be honest. I mean, like... O Justin fala, eu tenho autorrespeito, eu não faria uma coisa dessa. Não tem tanto autorrespeito assim não, né? Called, he came like a dog, didn't he? He really did. Mon ami, I come to you not on bended knee, but as an equal. 30... Eu venho para você não como alguém dobrando o joelho, mas como um igual, né? 50% tariff. My father taught me to 50% never... tariff. Aí o Trump fala, 30% de tarifa. Aí ele, não, porque o meu pai me ensinou que não sei o que lá, 40% de tarifa. O Trump é só subindo a tarifa. Ele falou, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando chega em 60% de tarifa... We Canadians are a hearty lot. 60% tariff. For Canada! I'm a hungry little puppy. I'm so hungry for my puppy chow. Ou seja, previram o que ia acontecer entre o Trump e o Trudeau no final das contas, né? O Trudeau arregou e teve que fazer isso mesmo e ficou muito feio para o Canadá. Mas não tem jeito, né? O Canadá realmente depende. É o que eu falo para vocês. Esse tipo de tarifa do Trump prejudica os Estados Unidos, prejudica os americanos, mas prejudica muito mais o Canadá e o México, né? Ainda teve o papo de que uma província do Canadá, a província de Ontário, né, chegou a brigar com o Starlink porque tinham feito um acordo com a Starlink para oferecer internet em vários lugares lá da província e rasgou esse acordo, proibiu empresas dos Estados Unidos nos contratos, né? A província de Ontário é bem no leste ali do Canadá, é onde tem as cidades maiores do Canadá ali no leste e também é fortemente esquerdista, né? Então começaram a peitar o Trump, não porque não sei o que lá, que vamos retaliar, vamos rasgar o acordo com a Starlink, coisa e tal. E depois voltaram atrás. A província canadense adiou o cancelamento do contrato com a Starlink do Elon Musk, adiou tudo, parou tudo, voltou atrás. Ou seja, justamente essa é a questão, é o que eu falo para vocês. Dói nos Estados Unidos? Dói. A tarifa não é bom, ninguém gosta disso. Mas dói mais no México e no Canadá. A grande questão que fica dessa história é o que o Trump pretende de verdade, né? Aliás, sobre esse negócio de cancelamento de contrato com a Starlink, o governo brasileiro já previu que isso aí vai ser uma moeda de troca também. Vocês sabem, né? O Brasil vai entrar nessa onda. Em algum momento, isso vai chegar aqui no Brasil. E aí a Anatel já chegou aqui com o negócio... A Anatel tem pendente a decisão sobre o futuro da Starlink no Brasil. Eles colocam isso como se eles pudessem cancelar o contrato da Starlink no Brasil e proibir Starlink no Brasil. Meu amigo, a Starlink virou necessário para o agronegócio brasileiro. Se o Brasil proibir Starlink, vai ser um caos completo em muito lugar aqui no Brasil. Já é amplamente usado, já é a internet mais usada no interiorzão do Brasil aí. Então esse pessoal tá blefando com isso aqui, mas o Brasil já tá nessa. Não porque se botarem Starlink aqui que a gente vai cancelar e não sei o que lá e coisa e tal, aí o Trump bota 60% de tarifa. Aí não, vamos cancelar mais.
bota 90% de tarifa, e não sei o que lá, bloqueia as exportações do Brasil. Meu amigo, não tem jeito, não tem como brigar com o Trump, né? Mas o ponto todo é esse. O Trump conseguiu mostrar sua força, conseguiu impor sua vontade? Ok, beleza. Mas o que vem a partir daí, né? Se você pegar essa notícia aqui do Globo, tá falando que a Trump canta vitória diante de pequenas concessões de Sheinbaum e Trudeau. E é verdade, as concessões nesse momento foram pequenas. Botar 10 mil guardas na fronteira, provavelmente já tem isso mesmo. Fazer não sei o que lá, czar do fentanil, não sei o que lá, provavelmente já tem isso mesmo. O grande ganho do Trump nessa história foi justamente ele cantar de galo, ele se botou como a parte forte da negociação. E lembra, tem uma outra parte aqui que o pessoal não está lembrando, que é o fato de que foi suspenso por 30 dias as tarifas e vão ser iniciadas as negociações. A grande questão é exatamente o que o Trump vai querer nessas negociações. Porque, de novo, Canadá e México são países amigos, né? O que o Trump vai querer nesse caso aí? Qual que é o objetivo do Trump com essa coisa? Porque mostrar força só por mostrar força não deixa de ser um negócio de bullying meio besta, você não chega a lugar nenhum. O que o Trump vai efetivamente exigir nesse caso, né? Vamos ver. E aqui nessa matéria ela também fala uma outra coisa importante, que é o seguinte: a China retaliou, a China botou tarifas também. Eu não sei se vai ser igual o Canadá e o México. O Canadá e o México também botaram tarifas, depois voltaram atrás negociando com o Trump. Eu não sei se a China vai ser a mesma coisa. Eu vou falar sobre essa questão da China num outro vídeo, né? Mas o fato é, os Estados Unidos ganharam contra a Colômbia, contra o Panamá, contra o México, contra o Canadá. Todo mundo aceitou rebolar de acordo com o que quer o Trump. A questão é exatamente o que quer o Trump. O que vai resultar desses acordos aí? No Panamá a gente já sabe, na Colômbia a gente já sabe, mas e no México e no Canadá? O que o Trump vai exigir desses países? O que vai ser de vantagem real que vai resultar disso daí? Vamos ver qual que é o plano do Trump mesmo no final das contas.